3, de 20 a 21. Vamos lá? Ora, aquela que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos louvar o Senhor. Bom dia, igreja. Bom, nós somos a UPA e a gente vai conduzir o louvor agora. A primeira música que a gente vai cantar é uma música assim, muito animada. Ela é muito importante pra gente. Ela chama Isso Muda Tudo. É uma música que a gente canta para se lembrar de como Cristo transformou completamente a nossa vida quando Ele nos alcançou. Como todas as áreas do nosso ser foram alteradas pelo Evangelho. E como isso é lindo de ver na vida dos adolescentes e de toda a igreja. Então, eu gostaria que vocês aprendessem comigo a primeira parte. O Caio vai fazer um negócio na bateria e vocês vão cantar comigo. Pra quando a gente for cantar de verdade, tá assim, bem forte, bem alegre, pode ser? Pode ir, Caio. É assim. Olê, 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 olê. Olê, olê. Cantem comigo. Olê, olê, olê. Olê, olê. Olê, olê, olê. Muito bom. Agora o refrão começa assim. Quem poderia imaginar? Me libertou da escravidão. A bela graça me comprou, me acolheu com seu perdão. Quem poderia imaginar? Vamos mais uma vez? Quem poderia imaginar? Me libertou da escravidão. A bela graça me comprou, me acolheu com seu perdão. Quem poderia imaginar? Isso muda tudo. Vamos louvar o Senhor com alegria? Antes de tudo já existia. Deus desceu em sua própria criação. Os passos que levam à vida, verdade que anuncia. A cruz vazia aponta para minha salvação. Sangue santo de quem eu sou. Já não vivo eu, meu velho eu sinto.
desta canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória dos céus, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não onde ocultar. Cristo é a luz que nunca se apaga, sempre a seu lado hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é meu. A luz bendita vai me guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, tenho alegria na salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, Cristo é Quando Cristo nos libertou e nos deu vida nova, Ele nos prometeu uma vida inteira com Ele, uma eternidade onde a gente pode viver com Cristo Jesus. E a nossa esperança aqui, enquanto vivemos na terra, é estar nesse dia com todos os santos, vivendo com Jesus. Mas que nós possamos entender que ao caminhar com Cristo, ao seguir Ele, nós podemos experimentar o paraíso aqui, começar a viver a eternidade aqui na terra, em comunhão com os nossos irmãos. Que nós possamos viver para proclamar Cristo, viver essas verdades. Cante conosco com toda a sua força.
nos escolheu, Senhor, para que nós possamos viver uma vida contigo, Senhor, porque o Senhor nos livrou, Pai, da sombra do pecado, Pai, da condenação eterna, Senhor, e nos chamou para viver na sua maravilhosa luz, Pai. Obrigada, Pai, porque podemos viver agora segundo a tua redenção, Pai. Louvamos o teu nome, Senhor, aqui com os nossos irmãos, Pai, em comunhão, experimentando como será um pouquinho do paraíso, Pai, quando finalmente fomos viver contigo, Pai. Senhor, que a tua palavra que aqui for exposta pra gente hoje, Pai, que ela possa ficar em nossos corações, Senhor, que nós possamos meditar nela ao longo da semana, Senhor, e que possa ser alimento para o nosso espírito, Pai. Que o Senhor não nos deixe desviar dos teus caminhos, Pai, que nós possamos cada dia te amar mais e mais, Senhor, e viver para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Uma alegria estar nesta manhã junto com os irmãos, pois para nós é motivo de festa. Como vocês bem ouviram, a nossa UPA está celebrando os seus 25 anos. Se você quer experimentar um pouco dessa vibe que nós chamamos, cola na sexta com a gente, entender um pouco mais como tem funcionado. E se você é disposto a servir, venha servir junto conosco. A nossa UPA é um ministério feito por muitas mãos. Nós temos aí, como o Naldo falou, cerca de 20 conselheiros. São mais 42 pessoas que servem lá na cozinha, porque toda sexta depois tem um lanche aí para um batalhão de gente. Nós temos tido a graça de reunir toda sexta-feira cerca de 150, 160 adolescentes da nossa comunidade. E você é parte disso. E convidamos você a fazer parte disso, servindo, enviando seus filhos e intercedendo por nós, intercedendo pela vida desses adolescentes. E todo ano, em nossa UPA, nós escolhemos um tema central para que nós pudéssemos trabalhar. O tema deste ano é o que está aí na tela, enraizados. Porque vemos, meus irmãos, a necessidade de um adolescente criar as suas raízes, de fincar, não só e não geograficamente, mas as suas convicções daquilo que eles creem, e de então criar essas raízes, para que independentemente das circunstâncias, independentemente do que acontece à sua volta, das lutas, das dificuldades, dos convites que muitas vezes insistentemente são feitos a eles, que eles possam se lembrar: sou de Cristo, estou construindo, como nós cantamos aqui, a minha vida em Cristo, e é nele que eu tenho as minhas raízes. Então, diante dessa necessidade que o adolescente tem de criar uma identidade, porque ele está em busca de saber quem ele é, nós temos trabalhado ao longo desse ano sobre essa temática, enraizados, baseado no texto de Colossenses, e eu convido você a abrir comigo o texto da Palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 2. Vamos ler apenas os 2 versículos 6 e 7. Colossenses, capítulo 2, apenas o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim o texto da Palavra de Deus: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Vamos ler mais uma vez. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Meus irmãos, para entendermos um pouco o porquê Paulo escreve isso e desafia a igreja a viver dessa maneira, a gente precisa voltar os olhos lá no versículo 1. Então deixa a sua Bíblia aberta, porque o texto não será projetado. Então abra, se você não abriu, Colossenses capítulo 2. O versículo 1 diz o seguinte: quero que saibam, Paulo dizendo, quão grande tem sido a nossa luta por vocês,
pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Paulo está tratando aqui, portanto, meus irmãos, direcionando a sua carta àqueles irmãos da igreja de Colossos. Paulo não foi o plantador dessa igreja, mas ele ouviu a respeito da fé daqueles irmãos, tem ali os seus colaboradores, sabendo, portanto, da luta pela qual aquela igreja estava passando, ele escreve a fim de trazer consolo, porque veja, aqueles que estão em lutas, e seja elas quais forem, certamente são bombardeados, certamente são atacados, e isso de alguma maneira cansa. Paulo, portanto, tem o objetivo de trazer consolo àqueles irmãos diante das lutas pelas quais eles estavam passando. O consolo mediante a palavra de Deus. Ele continua dizendo ali no versículo 2: faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para o conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo. Paulo, portanto, tem o propósito de trazer consolo diante das circunstâncias pelas quais aqueles irmãos estavam passando e trazer à tona ou rememorar aquilo que eles já haviam conhecido a respeito de Cristo. Portanto, trazer a plena convicção desse entendimento de quem Cristo é. E como ele vai dizer, que Cristo é o Senhor. Isso tem implicações profundas, porque essa era a mensagem central do apóstolo Paulo. Cristo Jesus é o Senhor. Ele não é só aquele que vem para nos salvar, mas Ele é aquele que nós devemos submeter as nossas vidas, em todas as áreas, em tudo que somos, em tudo que fazemos, reconhecer que Ele é dono sobre todas as coisas, que Ele é Senhor. Cristo, portanto, é a fonte de todo conhecimento. Não há nenhum outro tipo de conhecimento que Deus queira que nós soubéssemos, que não tenha revelado em Cristo Jesus, que é a fonte de todo conhecimento, como Paulo diz, que é o conhecimento do mistério de Deus. Tudo aquilo que estava oculto é revelado na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Ele é a revelação máxima de quem Deus é. Cristo é o Senhor, e é isso que Paulo, através da sua carta, quer trazer àqueles irmãos, de uma maneira trazendo consolo diante das lutas e dificuldades, e nós vamos ver que lutas são essas, mas também trazer esse plena convicção, aquela certeza inabalável. Que luta é essa? Qual Paulo fala no início do versículo 1. Quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Bom, meus irmãos, ele vai apresentar isso no versículo 4. Que luta é essa? Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. A luta pela qual aquela igreja essa formada pela maioria de gentios, pessoas que não eram judeus, que conheceram o Evangelho, se renderam a Cristo. E é a luta de todos aqueles que estão caminhando com Jesus Cristo. E inseridos num contexto com outras ideologias, com outros ídolos, estavam sendo bombardeados, estavam sendo atacados por falsos mestres esses que surgiram dentro da própria igreja, e dizendo, ok, Cristo é o Senhor, Cristo é Salvador, mas Ele não é completo, necessita, para que você lute contra o pecado, para que você lute contra as batalhas da vida, você precisa de algo mais, cumprir a lei, fazer isso, fazer aquilo. Então essa era a luta das quais aqueles irmãos estavam inseridos. Ouviram a respeito de Cristo, creram em Jesus como o Senhor de suas vidas, mas agora haviam outras pessoas que falavam assim, olha, Ele não é de todo suficiente. Você precisa fazer algo, você precisa cumprir isso, rituais, leis, para então, de fato, você se ver livre dos seus pecados. Essa é a luta pela qual aqueles irmãos passavam.
trazendo um pouco para o nosso contexto, já fazendo um pouco dessa ponte, pode ser que dentro de nós, dentro da IP Alpha, não tenha falsos mestres ensinando que Cristo não é suficiente, que para a nossa luta contra o pecado é Cristo e mais alguma coisa. Pode ser que dentre nós não surja ou não tenha alguém dessa natureza. Mas nós precisamos concordar que vivemos em momentos de lutas, ainda que não dentro da igreja, ao nosso redor, no campo da ideologia, no campo de propostas que são dadas a nós, aos nossos filhos, aos nossos adolescentes, mostrando que Cristo talvez não seja de fato suficiente para suprir todas as nossas necessidades, que há algo mais, que há algo de melhor talvez sendo apresentado para eles. Então, de um contexto maior, talvez nós estejamos inseridos nessa luta que propõe, ou pessoas que vêm propor a nós falsos ensinos, falsas ideologias, falsos conceitos. Portanto, de uma maneira ou outra, essa carta também é direcionada a nós. Estamos numa luta. E aí, como nós podemos enfrentar essa luta contra esses falsos ensinos que a todo momento querem assediar os nossos filhos? E veja, meus irmãos, aqueles que têm esse interesse usam da criatividade, usam do marketing, usam das tecnologias, usam do que há de bom e de melhor para enlaçar o coração dos nossos filhos, crianças, adolescentes, propondo talvez um caminho melhor, propondo uma alternativa para aquilo que nós já conhecemos, que é Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos entender que estamos nessa luta e como nós devemos lutar e como nós devemos nos preparar, de que maneira Paulo apresenta no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele. Paulo, portanto, reforça, meus irmãos, a maneira pela qual aqueles irmãos que receberam a fé em Cristo devem continuar vivendo. Seria muito bom se recebêssemos Cristo como Senhor de nossas vidas e nesse momento fôssemos levados para a glória. Mas não é assim. Ainda vivemos do lado de cada eternidade. Ainda estamos inseridos no mundo caído, no mundo corrompido, cercado por inimigos. E o nosso próprio coração ainda tem essa batalha dentro de nós, o pecado ainda habita em nós. Há um processo que a partir de Cristo, ele continua até a sua volta, que é o processo da santificação, de nos tornarmos cada vez mais parecido com Cristo. Por isso Paulo exorta aqueles irmãos, olha, vocês receberam de Cristo, ouviram a respeito de quem é Jesus Cristo, e que Ele é o Senhor, e Ele é dono. Uma vez que você entregou a sua vida a Cristo, uma vez que você o reconhece como Senhor de sua vida, Ele é dono de todas as coisas. Ele é o dono da sua vida. Você já não é mais escravo de si mesmo, escravo do pecado, mas agora você se torna escravo do Senhor. A sua vontade, os seus desejos não são mais para si mesmos, mas é para viver para a glória de Deus em submissão ao senhorio de Cristo. E ele, portanto, exorta, continuem a viver nele. A razão, o motivo, o propósito da sua vida deve ser Cristo Jesus. As suas escolhas não devem estar mais baseadas apenas naquilo que você gosta, ainda que Deus preserve os nossos gostos, mas Ele em Cristo, Ele restaura os nossos gostos, restaura as nossas preferências, restaura a direção pela qual antes vivíamos, como diz Efésios capítulo 2, destinados à ira como filhos da desobediência. O Senhor Jesus Cristo, uma vez que passa a habitar em nós, restaura esse desejo em nós, a fim de que não mais vivamos para nós mesmos, mas agora possamos viver para Ele. Essa é a exortação de Paulo, continuem a viver nele. De que maneira nós podemos fazer isso? Ele vai apresentar no versículo 7, estando enraizados e edificados. Paulo faz uso aqui de duas figuras,
uma da agricultura, da plantação da árvore, e outra da arquitetura, da construção, da engenharia civil, da construção em que deve estar alicerçado. Então, primeiro, enraizados. Paulo diz que nós devemos viver em Cristo e continuar a viver nele, e quer que nós sejamos enraizados, ou seja, que nós criemos raízes, uma vez salvos para sempre. Mas há um processo, como eu disse, que continua, e é um processo de crescimento. E aí Paulo traz, portanto, a ideia da plantação da árvore, que para ter vida, ela precisa estar plantada onde a terra possa fornecer vida, onde tem ali lençol freático para que as suas raízes possam se aprofundar o máximo possível para que possa ter o alimento necessário. E aí, uma vez que você tem raízes profundas, não importa as circunstâncias ao seu redor, porque elas existem. Dias maus existem, em que somos abalados talvez por uma notícia, em que somos abalados pelas circunstâncias, somos abalados por propostas, e eu direciono muitas vezes aos adolescentes, porque sim, eles são diariamente, constantemente, sendo convidados a experimentar de prazeres que esta terra e que este mundo caído oferece. Estando agora e tendo a oportunidade de lecionar no Mackenzie, de estar lá e de ter contato com mais de 1000 adolescentes, é triste, nesse sentido, constatar a realidade deste mundo caído. O quanto esses adolescentes estão perdidos. O quanto eles vivem para si mesmos, em busca dos seus próprios prazeres. Não tem mais um senso de moralidade, não tem mais filtro. Falam e se comportam, muitas vezes, como animais dentro de sala de aula. E o Gui Dequec sabe muito bem sobre isso. Não que ele faça, né, Gui? Mas é uma sala desafiadora, terceiro D. Uma sala desafiadora. Que eu os amo. Mas para muitos professores é uma sala desafiadora. Essa é a geração de hoje que não está nem aí. Não respeita mais a autoridade. Não respeita mais a figura de um professor. Não respeita mais o seu colega. Essa é a geração que nós estamos. Por isso, a necessidade de conhecer a Cristo. Por isso, a necessidade de continuar vivendo em Cristo. E por isso, a necessidade de criarmos raízes profundas de convicções sobre quem Cristo é. Para que diante das circunstâncias, diante dos convites, a árvore permaneça firme. Ainda que o vento possa levá-la de um lado para o outro. Uma árvore que é plantada junto às águas, com água viva, em Cristo Jesus, que cria raízes profundas, ela não será abalada. Pelo contrário, é uma árvore que dará fruto. É uma árvore que florescerá, que crescerá, e com a sua própria sombra, ou seja, com a sua existência, trazendo essa figura, essa pessoa comparada a essa árvore, será bênção na vida de outras pessoas, com a sua sombra, com a copa da sua árvore, trazendo sombra para outros, com os frutos, trazendo alimento, a ideia de uma vida próspera, no sentido de abençoada. Por isso Paulo desafia, diante das lutas, a continuar vivendo em Cristo. De que maneira? Estando enraizados. E de que maneira nós podemos enraizar mais? Não tem outra maneira, meus irmãos, a não ser conhecer a palavra de Deus. Amar e conhecer aquilo que Deus quer a nosso respeito. Conhecer a Deus por meio da palavra de Deus. E ele continua dizendo, estando o alto contínuo enraizados, mas também edificados nele. Nós, como aqui bem cantamos, devemos construir a nossa vida, tendo Cristo como o nosso alicerce,
tendo Cristo como fundamento de nossa vida. E ele se refere enraizados e edificados nele. Paulo põe a referência onde deve estar as nossas raízes e onde deve estar a base da nossa construção, a construção da nossa vida, em Cristo Jesus, o Senhor. Mas mais uma vez, meus irmãos, é triste constatar e ver como famílias estão construindo as suas vidas, como famílias estão construindo a vida dos seus filhos. Tivemos a oportunidade nesta manhã, lá no campus Tamboré, pregar sobre essa relação da geração e o que a geração tem deixado para outra geração. Se você tiver a oportunidade, venha no culto à noite celebrar junto conosco e ouvir essa mensagem. Mas é triste constatar que muitas famílias estão construindo a sua vida, construindo a vida dos seus filhos, baseado apenas em objetivos que são terrenos e passageiros. Investindo na vida dos filhos quanto à educação, para que sejam bons médicos, os melhores engenheiros, os melhores arquitetos, os melhores advogados, empresários ou o que for. E veja, não tem problema você pagar um bom colégio para o seu filho, a fim de que ele cresça bem instruído. O problema é tornar isso o fim da vida para o seu filho. O propósito final da existência do seu filho é ser um bom médico, ou o melhor advogado, engenheiro, empresário, o que for. Construir a vida baseado nesses alicerces que são terrenos. E há muitas famílias que têm negligenciado a construção da vida dos seus filhos, na orientação, com um propósito, e como Paulo diz, apresentando Cristo Jesus, o Senhor, como dono da vida de seus filhos. Faz parte, é necessário, pais se planejem ao futuro dos filhos de vocês, mas não com o propósito último de serem os médicos, os engenheiros ou o que for como reconhecidos, mas que para que a profissão, para que essa construção de carreira ou o que for, seja apenas um meio pelo qual ele vai evidenciar Cristo Jesus, o Senhor, em suas vidas e através de suas vidas. Este deve ser o alicerce. Paulo entendia isso, que diante das dificuldades, que diante das tentações, que diante de falsos ensinos que estavam surgindo dentro da igreja, para que aquela igreja não fosse levada de um lado para o outro, ela precisava estar enraizada em Cristo Jesus. O fundamento da vida daqueles irmãos deve ser Cristo Jesus. Assim, transpondo para a nossa realidade, e como eu disse, ainda que não surja dentro de nós falsos ensinos, nós estamos inseridos no mundo caído e que propõe a cada um de nós alternativas de vida. E para que não sejamos levados, os nossos filhos sejam levados de um lado para o outro, com ideologias A, ideologias B. Essa ideologia me representa. Agora eu aprendi que eu tenho que ser empoderada. Agora eu aprendi que eu tenho que ser aquilo que eu sinto. Para que os nossos filhos não sejam levados por essas ideologias, a orientação de Paulo serve a nós também. Vocês receberam Cristo Jesus, Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele. E isso deve resultar em duas ações: a confirmação da fé e a expressão de gratidão. Uma vez que construímos a nossa vida da maneira como Paulo nos orienta, enraizados e edificados, a nossa fé será confirmada e viveremos uma vida de expressão de gratidão ao Senhor por quem Ele é e por aquilo que Ele fez em nossas vidas.
De maneira bem breve, meus irmãos, nós estamos, e como eu disse, estamos numa luta. São argumentos falaciosos os quais estamos inseridos e de que somos constantemente bombardeados. Carregamos isso conosco. O celular é isso. É uma bênção, mas essa é também fonte de tentações, de informações, de convites, e que somos bombardeados por argumentos falaciosos. Cristo não é suficiente. O seu casamento não é suficiente. A sua alegria não é suficiente. Você precisa de algo mais. Experimente, teste. Ninguém está vendo. Seus pais não estão aqui. Faça. Argumentos que nos enganam. Ideologias que têm se levantado com o fim e com o propósito de destruir os padrões estabelecidos por Deus, do que é o homem, do que é a mulher, do que é a família, do que é o sexo, do que é o trabalho, do que é o dinheiro. Padrões e verdades e valores ensinados na palavra de Deus, mas que as ideologias e que esse sistema corrupto no qual impera neste mundo querem desfazer, querem relativizar, querem tirar o peso. Olha, não é tão bem assim. Você pode, faça, experimente, seja livre. São essas, muitas vezes, vãs sutilezas, num vídeo infantil, num desenho de criança. Ah, mas é só um desenho de criança. Estão lá. Ideologias estão lá. A sua mensagem sendo propagada de maneira vã e sutil. E os pais? Ah, deixa meus filhos. Eles têm a liberdade. Eles têm um quarto só para eles. Eles têm uma TV só para eles. Eles têm um celular só para eles. Deixa. E é dessa maneira, meus irmãos, vãs sutilezas, em que eu vou dando ouvido, eu vou vendo, e o meu coração vai se comprometendo com essas coisas. Estamos numa luta. Estamos numa luta. E os nossos filhos, como disse, têm sido alvo dessas lutas, têm sido alvo desses ataques, em duas áreas, em dois campos, na fé e na moral. Assim que o seu filho passa, antigamente era só no campo da faculdade, e aí no ensino médio, mas agora o Fundamental 2, também já aquelas crianças ali que frequentam, já são confrontados nesses dois campos, da sua fé e da sua moral. Deus existe mesmo? Não, nós viemos do macaco. Como isso pode ser verdade? Crianças de 7, 8, 9 anos já estão contestando a fé dos seus colegas. Lá no Mackenzie, por termos de ensino religioso, muitas vezes nos contestam a respeito daquilo que ensinamos. E se esses dois campos, se o campo da fé, ele for abalado, se no campo da fé você não tiver fortes convicções a respeito de quem Deus é, do que é Jesus Cristo, de quem nos criou, para que existimos e para que servimos, se no campo da fé nós não tivermos essas convicções, facilmente o campo da moralidade será destruído, atingido, facilmente. Por isso o nosso desafio, como pais, como pastores, conselheiros de adolescentes, é reforçar. E veja, não é nossa obrigação como pastor ensinar a fé aos filhos, mas é obrigação de vocês pais, dos quais muitos aqui, quando consagraram seus filhos no batismo, fizeram o compromisso de ensinar os seus filhos a lerem, não para passar no vestibular, embora isso faça parte do processo.
Ensinar a ler para quê? Pode falar. Para ler as Escrituras Sagradas. É para isso que nós alfabetizamos os nossos filhos. E eu constantemente reforço isso lá em casa. Porque senão vou criar na cabeça do meu filho uma cultura de que eu preciso estudar para passar na prova. Eu falo, filho, você está aprendendo a ler para conhecer a Escritura. Você está conhecendo outras matérias a fim de conhecer o mundo de Deus e aquilo que Ele criou. É esse o fim e esse o propósito. As nossas famílias têm perdido isso. Têm perdido esse tato para com seus filhos. Têm delegado isso à igreja, à escola, como se o Mackenzie fosse a salvação para a fé e para a moral dos seus filhos. Como se a UPA fosse a salvação. E veja, meus irmãos, nós somos contra, porque se estamos aqui nesta manhã pregando sobre falsos ensinos, é para reafirmar isso. Não é a UPA quem vai salvar, não é a Mackenzie ou qualquer outra instituição. É Cristo Jesus o Senhor, do qual os pais devem ensinar aos seus filhos, a fim de que eles tenham convicção da sua fé, para que eles cresçam com raízes profundas na fé em Cristo Jesus, para que eles construam as suas vidas tendo Cristo como o alicerce. Portanto, pais, versículo 6. Portanto, pais, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele e a ensinar aos filhos de vocês qual deve ser a centralidade da vida. Um ensino cristocêntrico, onde a graça do Senhor sobre nós. Não é sobre performance, não é sobre o quão obediente você pode ser, porque por vezes é isso que cobramos dos nossos filhos, performance e obediência absoluta. Precisamos ensinar os nossos filhos da graça de Cristo Jesus, que nos alcança apesar de nós e apesar da nossa desobediência. É Cristo Jesus que precisa ser ensinado aos nossos filhos, e não apenas um sistema de moral e de valores, mas é Cristo. E uma vez que é ensinado Cristo aos nossos filhos, e eles crescerem, o resultado disso será a obediência. Será o reconhecimento e a convicção de Cristo também é o Senhor da vida deles. Sejam, portanto, esse modelo como famílias centradas em Cristo, continuando a viver neles, continuamente. Famílias que sejam enraizadas e edificadas, a fim de que a sua fé seja confirmada, a fim de que a fé dos filhos de vocês sejam confirmados. Hoje à noite teremos a celebração de 23 adolescentes que receberam a fé dos seus pais ou que foram alcançados pelo testemunho de amigos e que hoje confirmarão a sua fé em Cristo Jesus. E a maneira pela qual nós devemos expressar isso em gratidão, como Paulo fala, crescendo em ação de graças. Que Deus nos ajude, meus irmãos, diante das lutas, diante das dificuldades, a lembrarmos quem Cristo é e como nós devemos viver a partir de Cristo, tendo as nossas raízes aprofundadas nele, tendo a construção da nossa vida como Cristo sendo o alicerce. Seja assim para a glória de Deus. Convido você a baixar a sua cabeça e fechar os seus olhos. Se você está com seu filho, com a sua família ao seu lado, é tempo de orar e interceder por eles.